Mas Percival, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a essa alteração que houve na legislação. Parece que foi aprovado na semana passada uma alteração na lei do trânsito, e inclusive aumentando a pontuação aí eu acho que foi para 40, de 20 para 40. A pessoa, por exemplo, hoje, que está com a carteira suspensa porque teve 20 pontos na carteira, ela vai poder ser beneficiada disso mesmo durante a suspensão? Ou como é que vai acontecer isso? Porque o cara já está hoje 20, amanhã, a partir do dia 1º de janeiro, por exemplo, vai passar 40. Como é que fica a situação dessas pessoas que já... Só o seguinte, com relação a essas multas, a pessoa só é obrigada a responder e ela tem o prazo depois da intimação. Mas, como eu disse, como são, a gente chama infrações de pequena onerosidade, pequeno risco, elas costumam ser perdoadas por passar dos 30 dias do prazo, infelizmente. Aí o Paulo é que deveria inventar um sistema digital, aí, eletrônico, que fizesse com que o poder público pudesse intimar o cidadão eletronicamente, como já existe no judiciário. Então, veja quantos milhões você vai ganhar para o poder público e quanto ele pode pagar em função de um know-how desse tipo. Sugiro estudar essa possibilidade. Com relação à reforma da lei do trânsito nesse aspecto, era algo que era solicitado muito pela sociedade, porque, conforme o próprio Paulo falou, qualquer coisinha você é multado. Então, você leva 3, 4 multas e você já atinge os 20 pontos e já fica um ano sem dirigir. É uma penalidade, a meu ver, também muito, muito grave, muito intensa. Ela passa essa razoabilidade. E aí é aquilo que eu falei, né? Os caras nunca fazem, quando faz, eles exageram. Então, foi criando na opinião pública essa impressão de que a lei é exagerada. E aí houve esse movimento que levou a maioria dos parlamentares a aprovar uma alteração na legislação que permite que você, em vez de 20, você só vai perder a carteira por um ano com 40 pontos, né? E assim mesmo, mas não é bem só isso. As infrações de grave, muito grave e tal, elas continuam retirando muitos pontos. Você já comete uma infração considerada grave, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, passar 45 por hora, onde está indicado que é 40, isso pode ser considerado uma falta grave. E aí então, você perde os 20 pontos a mais que a lei. Eu estou estudando ainda a lei, mas, ou seja, você, em vez de 40, você já perde 20. E aí você começa com esses 20. Então, ela tem algumas nuances que é para tentar manter um certo equilíbrio. O cara não pode cometer 2, 3 faltas graves. Ele pode cometer uma que desce para 20 e, a partir daí, começa a contar como era anteriormente. Então, a lei, eu acho isso muito apropriado. Eu achava um castigo você cometer 3, 4 infrações de menor porte, como você, no negócio do rodízio, parar próximo de uma linha de ônibus, de uma esquina, e de repente você perde 4 multas, você perde o direito de dirigir durante um ano. Imagino que é isso com um profissional, por exemplo.